Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja em nosso coração, departamento da Escola Dominical do campo de Londrina. Nós vamos hoje falar da lição de número 10, que tem por título Paulo e o seu amor pela igreja. Lição esta que tem por texto áureo o versículo registrado na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, a parte A do versículo 14, que diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange. A verdade prática está dizendo: o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. E também, nesta lição, teremos como texto base de nossa reflexão as passagens que estão registradas na primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos de 1 a 10, que diz o seguinte: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da vossa obra, fé, trabalho, do amor e da paciência da esperança no Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em meio a muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Louvado seja o nosso Deus. Esta lição temos aí por objetivo destacar o amor de Paulo pela igreja, também relacionar o amor com a fé na igreja e, por último, vamos elencar aí as 3 virtudes na igreja de Tessalônica, que são elas: a fé, o amor e a esperança. Queridos, a introdução, ela relata o seguinte: pelo menos 2 características marcam a igreja de Tessalônica: o seu amor ao Senhor Jesus e o amor recíproco entre os irmãos, à luz do evangelho da igreja. À luz do evangelho dessa igreja e do sentimento do apóstolo Paulo por ela, o nosso propósito é mostrar que, como seguidores de Jesus e membros de uma igreja local, devemos amá-la e expressar esse amor da comunhão dos santos. Veja bem, após o início da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, final do capítulo 15 de Atos, capítulo 16, capítulo 17, vemos ali o início, onde o apóstolo e sua comitiva de missões fundaram a igreja de Tessalônica. Uma igreja fundada em apenas 3 finais de semana, 3 sábados, o apóstolo Paulo esteve na sinagoga em Tessalônica pregando e disputando ali a palavra com os irmãos, com os demais. Em meio a muita perseguição, foram retirados ali irmãos dentre eles, foram levados até os magistrados para fazerem contestamento, para questionar aquele alvoroço de uma nova doutrina. Bom, nós temos então, irmãos, 3 objetivos específicos para dar sequência aí nessa lição, ok? E destacando aqui de início o amor de Paulo pela igreja, aquele amor de um pai, um amor de um pai para filho. O apóstolo Paulo, ele demonstra esse amor, esse sentimento, onde ele demonstra apenas na igreja de Tessalônica, ele faz essa demonstração, mas não somente na igreja de Tessalônica, Temos essas referências nas outras igrejas também, como na igreja de Corinto, por exemplo. Paulo demonstra esse amor e essa preocupação. Mais especificamente na igreja de Tessalônica, ele enviou Timóteo para verificar como ficou o resultado
daquela ação missionária que ele fez junto com Timóteo e Silas, quando ele ali por 3 sábados esteve pregando na sinagoga e depois, mediante as perseguições, tiveram que rapidamente dar sequência indo para as outras cidades. Isso, só relembrando, relatado nos capítulos 16 e 17 de Atos. Ali então, Paulo envia Timóteo a colher essas informações e fica extremamente feliz ao ver que estes irmãos, que foram tocados verdadeiramente pelo Espírito Santo, foram transformados, tiveram suas vidas renovadas, tiveram suas vidas realmente, eles abandonaram a idolatria, tiveram uma vida piedosa, uma vida verdadeiramente transformada e convertida. Com isso, Paulo, ele então declara que mesmo que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Uma declaração que revela o amor de um pai espiritual pelos seus filhos espirituais. Essa referência ele faz também na igreja de Corinto. E, declarando este amor, citamos também que Jesus mencionou 2 tipos de igreja. Uma é a igreja universal e a igreja local. A igreja universal, a Assembleia dos Santos, aquela citada por Jesus em Mateus, quando Jesus disse que edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas também, no mesmo evangelho de Mateus, Jesus cita o exemplo de quando alguns irmãos necessitam de uma repreensão, de uma exortação, deve ser levado por 2 ou 3 testemunhas e não recebendo essa exortação, deve ser então apresentado à igreja. E se ainda não receber a correção, considerado como um qualquer, considerado então como aquele que não faz parte do meio daquele povo, citado ali o exemplo como um publicano. Então, neste exemplo, vemos ali as 2 igrejas, aquela que é intangível, aquela que não podemos mensurar. Mas o próprio Jesus citou também esta igreja local, onde nós convivemos, que a exemplo dela é a sua igreja, é a minha igreja, é a igreja composta por pessoas, é a igreja que nós convivemos, é onde podemos demonstrar o amor, demonstrar a vida que recebemos de Cristo, onde assim como os irmãos de Tessalônica, não somente por palavras, mas por obras, eles comprovaram essa transformação em Cristo. E isso foi tão verdadeiro que mesmo por uma passagem rápida do apóstolo Paulo ali, eles aprenderam de uma maneira tão especial, receberam de maneira tão gloriosa a pregação do Evangelho, que eles também aprenderam rapidamente, já em seguida foram pregar a palavra. E pregaram também em toda a circunviança também da cidade de Tessalônica. E isso foi visto, testificado e registrado na palavra de Deus, onde o apóstolo Paulo chega a dizer que nem seria necessário pregar o Evangelho ou evangelizar, porque o que eles estavam fazendo já estava totalmente sendo a maior pregação, o estilo de vida, o testemunho que eles estavam dando, realmente demonstrando uma vida transformada. Apenas Paulo teve essa preocupação, faz esta carta aos irmãos para esclarecer alguns pontos de dúvidas que ficaram ali na sua época devido à sua rápida passagem, é natural que isso aconteça, recebe uma novidade, uma nova doutrina, uma nova pregação, e ficou alguns pontos de dúvida onde aqueles irmãos, não diferente dos nossos tempos hoje, começaram a perder os seus entes queridos, pessoas começaram a morrer, eles começaram, já tinha nesse sentido, mas ao perder os seus entes queridos, eles já tinham uma expectativa de que Jesus pudesse, antes de que eles viessem a falecer, a morrer, Jesus voltaria antes, e trazendo ali a ressurreição. Então Paulo traz esses pontos, esclarecendo, onde nos 5 capítulos o apóstolo Paulo fala sobre a ressurreição. Ele cita a segunda vinda de Cristo. Ele deixa claro essa expectativa, trazendo essa esperança no coração, junto com o amor para ser derramado entre esses irmãos. Um amor motivado pelo modo de viver do Evangelho. Esses cristãos de Tessalônica, eles eram objeto de amor do apóstolo, pois neles havia o fruto do seu ministério. Ele ficou extremamente feliz ao ver todo esse resultado, mesmo por uma passagem rápida. Veja a diferença, a maravilha que Deus faz, irmãos, através da sua vida, onde você congrega, aonde você trabalha, onde verdadeiramente, quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, o Senhor se encarrega de operar tudo o que for necessário. Ele faz a obra, Ele faz acontecer, Ele salva as vidas, Ele traz à existência até aquilo que não é, mas para que o nome do Senhor seja glorificado,
a obra do Senhor cresce, a igreja ela é fundada, ela se multiplica e vemos que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Essa igreja era formada por pessoas que abandonaram a crença em ídolos, pela fé abraçaram o evangelho. Logo, o evangelho não era só em discurso, mas também implicava em práticas convictas. Essa disposição dos tessalonicenses tocava o coração do apóstolo. E em terceiro lugar, o amor ele deve nortear a nossa vida na igreja local. Aqui é a importância da igreja local. Essa palavra eclésia, né, chamados para fora, mas chamados para estar reunidos também, essa contemplação, o apóstolo Paulo cita mais de 60 vezes em suas cartas, demonstrando a importância da união do povo de Deus, da união das pessoas na igreja, irmãos. Veja a importância que é esse envolvimento nosso na igreja local. Então, não somente na questão da igreja universal, mas local. Deus tem uma missão específica para cada um de nós, é onde nós podemos desenvolver e demonstrar esse amor, desenvolver e mostrar essa transformação. Esse é o lugar que Deus nos plantou, que Deus plantou você também. O amor de Paulo pela igreja, ele deve tocar o nosso coração e assim sermos encorajados e manifestados na igreja local em que congregamos. Neste primeiro tópico, neste primeiro objetivo, eu quero despertar o seu coração, te trazer a lembrança. Ame a sua igreja. Ame a igreja que você faz presente, onde Deus plantou você. Ali o Senhor tem um plano específico para a sua vida, tem um ministério específico para você desenvolver, tem uma obra, uma ação especial para que você também realize. No segundo tópico, nós vemos que esse amor, ele está engajado com a fé. Uma coisa não pode ser sem a outra. O nosso segundo objetivo, esse amor com a fé na igreja. O apóstolo Paulo demonstra e reforça com os irmãos, após os relatos de Timóteo, de trazer para ele, um amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. Ele realmente enfatiza, como ele demonstra nas outras cartas, o quanto até mesmo os dons, até mesmo as virtudes de outras maravilhas que podemos realizar em nome de Cristo. Paulo deixa claro, se a gente não tiver o amor envolvido junto disso, não tem valor. Não podemos realizar esta virtude sem o amor. Então Paulo deixa claro a importância desse amor e fé na igreja. Entretanto, é preciso que o ser humano responda a esse amor, cuja reciprocidade se dá nos seguintes termos. O amor de Deus enviando Jesus é o próprio exemplo. É preciso crer para responder a esse amor. Irmãos, professores, queridos, você que está aí deste lado, participando nesse momento, ouvindo esta reflexão, a maior demonstração de amor na palavra, na igreja, para com os outros, é a nossa fé em Jesus. Crer em Jesus é a maior demonstração de amor que podemos ter, é a primeira e maior das demonstrações de amor. Quando cremos na obra do Calvário, no sacrifício de Jesus, esta é a maior e a principal demonstração de amor de que fomos transformados, de que realmente cremos na palavra e, consequentemente, seremos levados a praticar as boas obras, que não nos salvam, mas que é uma condução automática, uma condução voluntária e automaticamente uma consequência após a fé em Jesus. É isso que Paulo deixa claro e que os irmãos demonstram ao estar ali juntos, reunidos, praticando a obra de Deus e fazendo acontecer. Essa fé e o amor, ela está embasada também no ensino do apóstolo Paulo. Portanto, segundo o ensino do apóstolo, há uma correlação necessária entre fé em Cristo e o amor entre os irmãos. Logo, na fé cristã, o único débito que temos como crentes em Jesus é o amor recíproco para com todos. Paulo ensinou muito bem isso na carta de Romanos, quando ele explica que não devemos dever nada a ninguém a não ser o amor. Quantas vezes devemos tudo aos outros, menos o amor? Vivemos uma época onde o mundo está nos impulsionando, o mundo está impelindo a despertarmos uma certa ira, a participarmos de certas perseguições, de certas manifestações, a lutarmos com as nossas forças, a lutarmos com os nossos conceitos, com as nossas ideologias. Temos que tomar um certo cuidado, pois vemos que a consequência deste povo, eles faziam, mesmo em meio à perseguição, a igreja de Tessalônica era uma igreja que tinha prazer, eles tinham alegria
de estarem sendo participantes de uma perseguição por causa do nome de Cristo. Eles ficaram felizes de saberem que eram perseguidos ou até rejeitados por causa do amor de Jesus em seus corações. Que Deus nos guarde, que o Senhor nos desperte a realmente viver esse amor de modo a trazer alegria mesmo em meio às perseguições. Saber que se a perseguição está acontecendo, principalmente sendo por causa do amor de Cristo, que isso venha produzir e trazer alegria em nossos corações. Então essa era a preocupação do apóstolo Paulo, porque após ter fundado a igreja de Tessalônica, foi um curto prazo, uma passagem rápida, mas mesmo após um curto prazo ali, ele, mediante essa preocupação, ficou feliz de ver a tão grande transformação que o Espírito Santo, né, através do seu poder, através da sua ação, realizou nos corações daquele povo, de modo que a igreja expandiu e glorificou o nome de Jesus. Então, terceiro tópico ali, uma dimensão prática do amor na igreja. O Senhor, principalmente, conforme apresentado na parábola do bom samaritano, se manifesta na atitude concreta em relação ao outro. É desta maneira, né? Não vamos assim prolongar o comentário, mas a parábola do bom samaritano deixa muito claro o quanto nós não devemos simplesmente de palavras dizer que amamos, de palavras dizer que cremos em Jesus, de palavras dizer que somos crentes. Podemos conhecer, né, toda a palavra de Deus, mas isso precisa ser expresso com atitude. As atitudes são uma extensão daquilo que realmente professamos, e que Deus venha transformar e fazer isso em nossos corações. Diante disso, irmãos, temos ali como terceiro objetivo, nós vamos elencar ali as 3 virtudes da igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. 3 virtudes importantíssimas numa igreja. Numa sociedade, no tempo que vivemos hoje, se confunde o amor e a luxúria. Ao contrário, veja bem, o amor ele é dirigido, né, exteriormente às outras pessoas e não interiormente a nós mesmos. E totalmente o amor ele é desinteressado. Esse tipo de amor ele é contrário às nossas inclinações. Temos que pedir a Deus que venha trabalhar em nosso coração e nos ajudar a nos livrar dessas inclinações e não colocar, né, os nossos próprios desejos que não sejam de Deus de lado. Então, que possamos conseguir, aí, junto com a ajuda do Espírito Santo, colocar esses desejos carnais e naturais de lado, e aonde o amor de Deus possa prevalecer em nossas vidas. Então, essas 3 virtudes, elas iniciam a primeira que a igreja tinha, a virtude da fé. A primeira virtude é a fé. Na carta aos Tessalonicenses, a fé se refere ao efeito prático que o apóstolo denomina obra da fé. Essa obra estava presente na igreja dos Tessalonicenses e Paulo sentia grato a Deus por isso. Somos encorajados a produzir frutos na igreja como reflexo da nossa fé. É o que já vimos comentando aqui anteriormente. Diante disso, temos como demonstração desse amor as nossas atitudes, a maneira em que vivemos. Era como esses irmãos de Tessalônica demonstravam, a ponto do apóstolo dizer que não era necessário mais pregação, porque a vida que eles estavam vivendo concluía e confirmava o que era realmente o Evangelho. A virtude desse amor, havia um senso coletivo nos Tessalonicenses de que seguidores de Jesus deveriam trabalhar motivados pelo amor ao nosso Senhor. Em Tessalônica não existia doutrina destituída de amor. Estamos diante de uma igreja doutrinária e cheia de amor na prática. Estes irmãos, apesar que alguns tiveram algumas dificuldades no início, quando ficaram tão esplêndidos da expectativa da volta de Jesus, da volta de Cristo, muitos acabaram até abandonando seu emprego, achando que Jesus voltaria tão rapidamente e deixaram o seu próprio trabalho. Então o apóstolo Paulo, preocupado com essa situação, ele então escreve esta carta, esclarece os irmãos, então eles são consolados, eles são exortados. Vemos o seguinte, o que aprendemos com toda essa situação, com este exemplo da igreja de Tessalônica. Quando somos chamados por Deus, quando recebemos o Evangelho de Cristo em nossas vidas, somos impelidos a trabalhar ainda mais, somos impelidos a nos movimentar ainda mais. É isso que Deus requer de cada um de nós, e não comodismo, e não a tranquilidade, e não aquele conforto, né? Ficar sentado,
esperando as coisas acontecerem, aguardando que o arrebatamento, que a volta do Senhor realmente venha amanhã, e onde eu não me preparo, onde eu não me contenho, onde eu não me busco e não cuido dos meus e daqueles que estão ao meu redor. Então, diante disso, que seja uma lição de vida para nós, um despertamento, a gente se movimentar ainda mais, crendo que cada dia a mais é um dia a menos. Cada dia que passamos, mais próximos estamos da volta do Senhor. A virtude também eles tinham, que era a esperança. Nesse sentido, a palavra paciência, ela tem o sentido de resistência e perseverança. Lá no versículo, como lemos, a ideia sugere uma perseverança da esperança. Ou seja, ele tinha em mente usar a expressão paciência da esperança. Por quê? Porque aqueles irmãos, mesmo mediante as perseguições, eles foram perseverantes e tiveram paciência. Mesmo em meio às perseguições, após receber a palavra, após aqueles que estavam à sua volta, os perseguirem, trazerem contradições, colocaram em xeque a própria vida do apóstolo Paulo também, chegaram a dizer que ele estava ali por interesse, por avareza, por luxúria. Então colocaram em crédito até a vida do apóstolo Paulo mediante esses irmãos, mas nada disso foi capaz de esconder, de camuflar o amor de Deus que foi derramado no coração daqueles irmãos. Essa esperança traz alegria, o coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidades por amor de Cristo. Isso tocou o coração do apóstolo, isso é importante tocar o nosso coração também. Que possamos, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, sermos tocados, sermos impelidos a demonstrar a nossa fé com atitudes, a demonstrar a nossa vida da maneira em que vivemos, refletindo a glória de Jesus. Essa lição nos ensina que devemos amar a igreja em que congregamos. Esse era o sentimento do apóstolo Paulo pela igreja de Tessalônica. Seu coração se alegrava pela fidelidade e lealdade dos tessalonicenses aos ensinos de Cristo. A igreja local é a forma visível da igreja. Por isso, devemos amá-la. Que Deus nos guarde, que Deus transforme a nossa vida, irmãos. Que o Senhor realmente venha transformar o nosso coração, a exemplo do apóstolo Paulo, amar entregando, né? Que possamos ter este amor em nosso coração, mas de uma forma que possamos entregar nossa vida verdadeiramente para servir ao próximo, para servir à igreja e especialmente à igreja em que você foi plantado. Este é o nosso desejo, é a nossa gratidão a Deus e que o Senhor nos abençoe e nos guarde em Cristo Jesus. Amém.